Quem está na rua lá, quem está em frente ao quartel, quem está usando a sua bandeira, protestando, se manifestando, porque não aceita a ideia de moralmente ser governado por um grupo que quer voltar à cena do crime, né? O que eles estão dizendo para essas pessoas é perder o mané. Né? É linguagem de malandro, esse que é o recado que eles estão dando. Diga lá, Cris, depois vamos falar da PEC do Renan. Acho que deixa a Fabi terminar a linha. Oi, Fabi. Só que eu tô concorrendo hoje, meu cachorro tá impossível, gente, me perdoem. Mas eu queria falar em relação... Gente, não sei se ele vai deixar, mas o final aí em relação ao que foi pedido, é o artigo 142, combinado com o artigo 15 da Lei 9795. E esse artigo é muito importante, existem divergências jurídicas a respeito da aplicabilidade dele, mas não existe divergência jurídica em relação ao que importa, que é para a manutenção da lei da ordem e para restabelecer os poderes aí constitucionais. Então, nesses próximos dias, nós teremos a grande resposta. Se temos homens muito corajosos, homens e mulheres, ou se nós temos mesmo algo muito acovardado. Isso o tempo dirá, mas eu espero que a gente não pague um preço muito alto. Desculpa pelo Pierre. Pierre está aí latindo em repúdio aos assuntos, porque são realmente revoltantes. Estava dando uma olhadinha no nosso chat também, as pessoas muito ansiosas para saber o que as Forças Armadas vão fazer, já tem muita gente decepcionada com as Forças Armadas. As Forças Armadas efetivamente não entraram nessa audiência pública de ontem. Podiam, até não sei se foram convidadas ou não, porque, aliás, isso é importante lembrar também para quem não assistiu. O senador Girão falou várias vezes ao longo da audiência que os ministros do STF, pelo menos alguns deles, os principais, né, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente do TSE, a Carmen Lúcia, né, que são os três que são do STF e estão no TSE no momento, e por acaso a Carmen Lúcia tinha feito aquela confissão de que estaria aprovando ali algo inconstitucional, mas só por um tempinho, e não, na verdade não foi por um tempinho, continua. Mas esses ministros foram convidados para participar da audiência, assim como o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que a gente sabe que é de esquerda, que apoiou a candidatura Lula, o presidente da OAB, idem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, e nenhum deles, eles sequer responderam ao convite. E aí eu não lembro qual dos juristas lembrou, eu acho que foi o doutor Ivan Sartori, se não me engano, ex-presidente do TJ de São Paulo, que lembrou que esses mesmos ministros que se recusam a ir para dentro da Casa do Povo, do Senado, para esclarecer pontos que toda a população merece ver esclarecidos, porque eles são funcionários públicos e somos nós que pagamos os salários, eles vão para Nova York, a convite de Dória, falar mal do Brasil, falar mal do povo brasileiro, chamar o povo brasileiro de mané, deixar claro que eles têm um lado também na disputa política, o que não poderia ser dito. Eles têm, obviamente, são cidadãos brasileiros, votam, mas eles não poderiam externar, e externaram. Então, é tudo um deboche, realmente, o que vai sendo feito. Mas para acalmar um pouco nossa audiência, não sei se acalmar é o verbo certo, mas talvez para trazer alguma resposta, eu não tenho fontes diretas na alta cúpula das Forças Armadas, mas eu converso com muita gente da reserva e também pessoas de baixo escalão das Forças Armadas, e há sim uma movimentação muito grande das forças, só que as Forças Armadas não vão fazer nada da noite para o dia. E quando a gente fala de Forças Armadas, a gente precisa lembrar que eles cuidam das nossas fronteiras e que as nossas fronteiras também estão ameaçadas diante de qualquer coisa que se faça meio no supetão, porque vamos lembrar que o Brasil está cercado de países que são do Foro de São Paulo de Lula, que conseguiram colocar esquerdistas no poder e que vêm tratando sua própria população de forma tirânica. E mais um detalhe que talvez muita gente esteja esquecendo, que foi proibido ser mencionado durante as eleições, aí naqueles episódios de censura prévia, mas eu acho que a gente pode dizer sem ser derrubado, há uma relação forte de crime organizado, de narcotráfico com esses partidos de esquerda que governam também países vizinhos ao Brasil. Então, as Forças Armadas estão atentas a tudo isso. A gente viu movimentação nos presídios e nos bailes comandados por narcotraficantes no dia em que foi anunciada a vitória de Lula.
A gente sabe como esses bandidos celebraram essa vitória. Então, as Forças Armadas estão atentas ao que a população pede, e eu ouso dizer que acho, opinião minha, que o presidente da República também, como comandante em chefe das Forças Armadas, mas, ao mesmo tempo, eles têm informações que nós, cidadãos comuns, não temos, e preocupações que fogem também à nossa alçada de conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, um foco no Congresso, porque constitucionalmente são eles que podem agir em nosso nome, e agir, inclusive, para intervir em outro poder, porque eles são os fiscais do Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário está extrapolando suas funções.